Fala pessoal, Felipe da Cripto Rico aqui no canal da Coinext, e neste vídeo a gente vai falar de um projeto, de uma criptomoeda que é o projeto onde eu estou mais investindo nesse ano. O maior percentual da minha carteira destinado ao mercado cripto está indo para esse projeto, justamente porque a filosofia que eu sigo, é comprar bons projetos em bons preços, e é isso que a Ethereum está oferecendo pra gente. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo os fundamentos que fazem eu estar tão otimista com a Ethereum para 2025, porque eu acredito que é um projeto que vai se valorizar mais que o próprio Bitcoin e vai trazer uma ótima performance nesse ciclo de alta que nós vamos viver. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer uma análise do que está acontecendo com a Ethereum, o que está acontecendo com esse projeto tão interessante que o preço parece que ficou estagnado ali no tempo, né? A gente teve um all-time high aí em 4K de dólar e agora estacionamos ali em 2.4, né? Tá $2.400 nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. E eu vou compartilhar a tela aqui para a gente entender um pouco melhor do que está acontecendo com a Ethereum, né? Eu vou começar o compartilhamento com essa imagem aqui, que ela resume muito bem o que a gente está querendo que a Ethereum faça, né? A gente quer que a Ethereum faça alguma coisa. E esse meme aqui é tipo uma varinha ali falando Ethereum, reage, né? Ethereum tem feito alguma coisa, tem caído, né? Desde do seu all-time high aqui a mais de... Deixa eu colocar uma linhazinha aqui, vou dar mais um. Desde os seus $4.800, quase $5.000, a Ethereum ela caiu, né? Vamos fazer aqui exatamente o quanto caiu e onde estamos nesse exato momento. 51%, 51,2%. É uma queda muito expressiva, né? Se a gente for pegar a queda do mínimo, né? Desse mínimo, a gente está falando ali de 80% de queda, né, que ele bateu ali em 2022, né, próximo ali dos $800. Gente, isso aqui é compra violenta, sabe? O Ethereum nessa faixa de preço aqui, não tem nem que pensar muito, sabe? Imagina num cenário hipotético, teve ali um terceiro conflito, né? E aí vamos supor que todo o cenário cripto vai desabar e Ethereum voltasse esse valor. Seria um ponto muito interessante justamente por conta dessa métrica que eu falei, né? A gente está falando de bons projetos a bons preços. Então, se o Ethereum dá a graça para a gente, né, de voltar no topo histórico dele, que eu acredito fielmente que isso vai acontecer, a gente pega do preço atual ao topo histórico dele uma alta de 100%. Interessantíssimo, né? Imagina você comprar um ativo hoje e ele subir 100% dos valores atuais. É interessante, né? Se a gente for pegar aqui, deixa eu dar mais um nesse gráfico, a gente vai comparar agora a performance do Bitcoin com o Ethereum e com o ouro. São três ativos extremamente relevantes que a gente tem um ETF já para tem ETF já criado para cada um deles. Então o Ethereum e o Bitcoin, eles, como eu falei no último vídeo, né, eles acompanham muito o movimento um do outro. Olha só, olha como que de julho para trás a gente tem uma similaridade muito interessante. Olha aqui, em junho a gente estava com uma alta de 92,8% no Ethereum e 92,4% em Bitcoin. Só para vocês verem como que eles caminham juntos. Só que em julho de 2024, a gente teve um descolamento. O Ethereum ele foi muito mais para baixo, o Bitcoin continuou subindo, né? A gente está falando ali de uma alta próxima ali dos 100% do Bitcoin e o Ethereum ali entregou praticamente, ele tinha recuperado. O que a gente precisa entender, deixar bem claro nesse sentido aqui? O Ethereum ele tem a tendência de acompanhar o preço do Bitcoin e ele não está acompanhando agora. O que aconteceu nesse intervalo aqui de julho para frente que o preço descolou? A gente teve isso aqui, olha só. Em janeiro a gente teve o lançamento do ETF de Bitcoin.
Então o preço do Bitcoin realmente subiu bastante quando a gente teve a demanda, né? O ETF tem demandado muitos Bitcoins. A gente vai olhar os ETFs para ver o quanto que eles têm comprado, a relevância deles para o mercado cripto. Mas em julho a gente teve o lançamento do ETF da Ethereum. E aí caiu. Por que que eu acredito que isso aqui aconteceu, né? As atenções do mercado cripto, por mais que já tivesse um ETF de Bitcoin, depois que o ETF de Ethereum foi lançado, fomentou ainda mais o mercado cripto, mas o ETF ele tem um público muito específico. Quando a gente fala de ETF, do público que o ETF tenta atender, a gente está falando de um público institucional. É um público de empresas que precisam de um instrumento financeiro para comprar um determinado ativo específico, que a gente só tinha o Bitcoin até o momento e agora tem o Ethereum. O Ethereum trouxe um fomento para o mercado cripto, mas esses grandes investidores, essas grandes empresas, eles conhecem Bitcoin. E no momento que a dominância do Bitcoin está acima dos 50%, né, a gente está falando de 60% que ela está enquanto eu estou gravando esse vídeo, o dinheiro do mercado realmente vai para Bitcoin. Pode fomentar, pode lançar a criptomoeda da Tesla, a criptomoeda do Facebook, o que for. As atenções e aonde está a atenção vai o dinheiro está para o Bitcoin. Só que entra aquele ponto interessantíssimo que eu falei no início do vídeo. A gente está falando de um bom projeto, a gente está falando de um projeto extremamente necessário para o setor cripto como um todo, que melhorou muito os seus fundamentos. O Ethereum melhorou demais os seus fundamentos com esse ETF e mesmo assim o preço não andou. É como se você quisesse comprar um iPhone e na hora que você fosse comprar na loja, ele está 50% do valor que ele estava quando você olhou, com 50% do valor do início do ano. Então o preço caiu e os seus fundamentos melhoraram. Então isso é o cenário ideal quando a gente quer adquirir, aumentar a nossa exposição em algum ativo específico. Nesse caso o Ethereum está fazendo exatamente isso que a gente quer. E se a gente for vir aqui na estrutura gráfica que o Ethereum tem formado, olha só que interessante. A gente tem aqui traçado um canal de alta, a gente consegue ver que a gente está bem no fundo desse canal, né? E ele, nessa estrutura gráfica que o Ethereum tem nos mostrado aqui, a gente consegue ver que ele está formando um fundo aqui, que ele pode chegar ao seu preço ali próximo, né? A bater ali os $6.000 em um espaço curto de tempo. Então eu acredito que em 2025 ele já vai bater de $6 a $8.000 por unidade. E nesse bull market eu acredito que ele vai bater entre 8 e $10.000, talvez $12.000 num cenário mais otimista, mas ali uma multiplicação entre 5 e 6 vezes do valor atual já é bem interessante por um ativo desse tamanho do mercado, né? O Ethereum ele é gigante. A gente vem aqui e vamos analisar um pouco ali da dominância do Bitcoin, ela está ali em aproximadamente 60%, olha só, 59,4% a dominância do Bitcoin, 12,8% a dominância ali do Ethereum do mercado cripto, né? Então, de todo o dinheiro que tem no mercado cripto, olha só, praticamente 60% está dentro do Bitcoin. Então, é realmente um valor muito relevante e quando a gente tem uma dominância tão forte assim do Bitcoin, a gente tem esse movimento aqui. Aqui a gente estava olhando o intervalo histórico ali de 2017 para cá. Então a gente teve halving, teve aí o ciclo, mais um halving em 2022. A gente tem o ciclo da dominância do Bitcoin. Essa dominância durante 300 e poucos dias, ela tem uma sequência de alta e ela vai caindo. A gente novamente em 2022, uma sequência, a gente teve ali a dominância do Bitcoin caindo, ela voltou a subir novamente, né, como o ciclo do Bitcoin é, e nós estamos ali próximo de ver essa dominância, seguindo ali a história, né, historicamente, essa dominância em queda. O que que significa isso aqui? A dominância do Bitcoin caindo significa dinheiro entrando para outros projetos. E como o Ethereum, né, é a segunda maior altcoin do mercado, ele consegue capturar muito valor dessa queda da dominância do Bitcoin. Mesmo o Ethereum não apresentando um desempenho tão interessante, se comparado ao Bitcoin nesse último ano, a gente teve ali ó, em julho a criação do ETF de Ethereum.
E o ETF de Ethereum ele é extremamente relevante. Olha só que interessante. O ETF de Bitcoin, a gente está falando ali de 23 bilhões de dólares, só o ETF da BlackRock. A gente tinha o da Fidelity aqui, 10 bilhões de dólares, Ark Invest, Bitwise, com mais de 2 bilhões de dólares entrando para o ETF. O ETF de Ethereum, que é esse que depois que ele foi criado o preço do Ethereum caiu, a gente está falando ali de 1,2 bilhões de dólares. Então, na Bolsa Americana, a gente está falando que o ETF de Ethereum é o 7º maior com inflow, pensando year to date, né? Então, esse ano, o ETF de Ethereum já é o 7º maior, que teve uma captação de investimento maior, na 7ª posição. Tem aqui o da Fidelity também, que pegou ali meio bilhão de dólares já. Tem os outros ETFs aqui, o da Grayscale, o da Bitwise também. Mas a gente está falando que o Ethereum é o 7º maior ETF em inflow. Isso aqui é muito relevante. Se a gente pensa literalmente que os fundamentos da Ethereum melhoraram, o seu preço diminuiu, a sua demanda tem aumentado, a sua oferta tem diminuído. E eu falo de oferta diminuindo porque ele se tornou deflacionário, né? Ele tem queimado o Ethereum, né? Depois que ele se tornou Proof of Stake, né? Ele saiu do modelo Proof of Work, a gente tem aqui uma inflação extremamente controlada da Ethereum, né? A gente está queimando ali 317k só nos últimos 7 dias, então a gente teve um crescimento de apenas 53. Isso pensando num cenário em que a gente não está num bull market, a gente não está com grandes movimentações na rede. A Ethereum, ela movimenta, quer ver? Eu vou pegar aqui o DeFi Lama só para vocês verem. Olha o tamanho da Ethereum. Ela já foi maior em TVL, né? Ok, já foi maior. Mas ela movimenta em TVL, né? Em valor locado, né? Em redes, investidores colocando dinheiro para investir, ela movimenta mais de 50%, praticamente 60% de todo o valor do mercado de DeFi está dentro da Ethereum. É extremamente relevante. Não dá para ignorar a Ethereum. Ela naturalmente divide esse valor com outras redes que estão sendo criadas, então a gente vê um crescimento de outras redes, Solana performando muito bem, a Base performando muito bem, outros projetos performando, mas a Ethereum ainda representa mais de 50% de tudo que a gente fala quando a gente entra em DeFi. Então ela vai ter uma capacidade muito grande de captar esse valor quando os seguintes efeitos acontecerem. A dominância do mercado cair, o que a gente vai ver? O efeito do ETF do Ethereum acontecendo, né? Então a gente aumentou a nossa demanda, a gente vem diminuindo a oferta e o preço caiu. Então, fundamentos a gente tem e é justamente isso que vai fazer o preço se valorizar. E a gente pode ver em 2025, 2026, talvez em 2027, Ethereum batendo 6 mil dólares, 8 mil dólares, 10 mil dólares, até 12 mil dólares a gente pode ver o Ethereum batendo, porque fundamentos e possibilidades do preço bater, isso ele tem. E preço é justamente oferta e demanda. Teve mais demanda do que oferta, o preço vai subir naturalmente. E é esse cenário que a gente tem visto para Ethereum. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal da Coinex, comenta aqui para mim se você está investindo em Ethereum ou não está. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você abrir a conta aqui na Coinex. Um grande abraço e até a próxima!